Meu nome é Mariana Hertel e eu vou apresentar o trabalho intitulado Bactérias associativas de óxido nítrico aumentam a tolerância ao déficit hídrico de espécies arbóreas nativas. Diante da necessidade de restaurar áreas de Mata Atlântica utilizando-se do plantio de mudas e de que estas mudas sejam tolerantes a estresses como o déficit hídrico, o objetivo deste trabalho foi verificar se a inoculação independente com duas estirpes bacterianas e o tratamento com nanopartículas contendo doador de óxido nítrico aumentam a tolerância ao déficit hídrico de espécies arbóreas da Mata Atlântica. Para isso, mudas de Heliocarpus popaianensis e de Cabrallia cangerana foram não inoculadas, inoculadas com Bacillus velezensis e inoculadas com Azospirillum brasilense, sendo que as mudas inoculadas foram regadas com uma suspensão de células bacterianas a 10 a 6 UFC por ml. Estas mudas foram submetidas a um tratamento de restrição da rega, caracterizando um déficit hídrico moderado por um período de 3 semanas. Após atingir o déficit hídrico, parte destas mudas recebeu o tratamento com as nanopartículas contendo um doador de NO, sendo que elas foram regadas com 8 ml dessa suspensão a 0,4 milimolar 3 vezes por semana ao longo de 3 semanas de déficit hídrico. Portanto, os tratamentos foram os seguintes: mudas não inoculadas mantidas em solo na capacidade de campo e 6 tratamentos submetidos ao déficit hídrico: mudas não inoculadas, mudas com ZK, mudas com ABV5, mudas não inoculadas com NO, com ZK e NO e com ABV5 e NO. A fotossíntese das mudas de Heliocarpus popaianensis em DH foi reduzida nas mudas não inoculadas e nas não inoculadas com NO. Entretanto, a inoculação com as bactérias associativas impediu a queda da fotossíntese quando em déficit hídrico, indicando, portanto, o efeito benéfico da inoculação com as bactérias, tanto sem quanto com NO, que pode permitir que estas mudas tenham maior crescimento no campo. A concentração foliar de dienos conjugados, como indicativo da peroxidação lipídica, foi reduzida nas folhas das mudas não inoculadas com bactérias associativas e com bactérias ENO, indicando, portanto, uma tolerância intrínseca de Heliocarpus popaianensis ao déficit hídrico. O conteúdo relativo de água das folhas das mudas de Heliocarpus popaianensis foi reduzido nas mudas não inoculadas, nas mudas com bactérias associativas e nas mudas não inoculadas com NO. Entretanto, as mudas inoculadas com as bactérias e com NO mantiveram o conteúdo relativo de água igual das mudas não inoculadas na CC, indicando, portanto, a manutenção do grau de hidratação das folhas, que pode permitir a manutenção do metabolismo mesmo sob restrição hídrica. A razão da raiz pela parte aérea das mudas não inoculadas e das mudas não inoculadas com NO foi maior em DH, indicando, mais uma vez, uma tolerância intrínseca de Heliocarpus popaianensis ao déficit hídrico, já que houve maior investimento em superfície de absorção de água em razão da superfície de transpiração. As mudas de Cabrallia cangerana, não inoculadas e não inoculadas com NO, tiveram aumento da peroxidação lipídica das folhas quando em déficit hídrico. Já as mudas inoculadas com as bactérias associativas mantiveram a peroxidação lipídica igual das mudas não inoculadas na CC, e as mudas com bactérias e com NO tiveram redução da peroxidação lipídica, demonstrando, portanto, que a inoculação com as bactérias, especialmente aliada ao óxido nítrico, pode reduzir os danos oxidativos decorrentes do déficit hídrico. A razão da raiz pela parte aérea das mudas de Cabrallia cangerana foi maior apenas nas mudas inoculadas com as bactérias e com NO, indicando, portanto, mais um benefício desse tratamento para essa espécie. Os resultados apresentados indicam que a inoculação com as bactérias associativas aumentou a tolerância ao déficit hídrico das mudas de ambas as espécies, e o tratamento simultâneo de bactérias associativas com óxido nítrico foi benéfico especialmente para as mudas de Cabrallia cangerana. Estes resultados demonstram que estas são técnicas efetivas para a produção de mudas destinadas ao plantio em áreas de reflorestamento. Obrigada, este é meu contato e meu perfil no LinkedIn.